Boa tarde. É hora de começarmos o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estaremos iniciando o capítulo 6 do livro A Psicologia da Gratidão. E é um capítulo que se intitula A Gratidão como Recurso para a Aquisição da Paz. Sempre é importante lembrarmos que os estudos anteriores da série se encontram no nosso canal no YouTube e que o estudo dessa tarde, posteriormente, também lá estará. Vamos, então, para a introdução com um rápido comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo. A passagem está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Separamos aqui um parágrafo para comentarmos. Perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus o que estamos fazendo. Porque, sendo Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados ao setor da atividade individual, a defini-lo e retratá-lo com fiel expressão. Então vamos aqui a algumas reflexões para iniciar o nosso estudo. Emmanuel nos convida a diariamente meditarmos, a termos um espaço de reflexão, nos perguntando sobre o que estamos fazendo e como seria essa atividade ao lado, conscientemente, da presença de Jesus. Porque, sendo Ele o dirigente e o mentor de nossa fé, todos nós somos servos dele. E é interessante quando Emmanuel coloca somos chamados no setor de atividade individual. Há uma referência sutil aqui, colocada por Emmanuel, a respeito de que cada um de nós, em particular, dará conta de si à consciência divina em nós. De que a responsabilidade e a vivência que o Evangelho do Cristo nos convida a expressar tem essa característica singular. Cada um deve estar atento ao que individualmente faz, porque cada um dará conta de si a Deus. E por isso Emmanuel ainda vai mais à frente e diz: a defini-lo e retratá-lo com fiel expressão. A revelação espírita nos dá um instrumento dos mais eficazes nesse esforço de trabalho na vivência do Evangelho do Cristo. A consciência de que nós, esclarecidos pela doutrina, temos uma multidão de espíritos a nos acompanhar, a ser testemunhas do que fazemos, do que pensamos e do que sentimos. E de tal forma, isso é patenteado pela doutrina, que o espírita esclarecido sabe que não há como ocultar-se ou fingir a expressão de um comportamento que ele ainda não possua. Bom, com essas reflexões, nós vamos iniciar o nosso estudo, que é o início do capítulo 6, a gratidão como recurso para a aquisição da paz.
Vamos para o primeiro slide. Uma existência sem a presença de um significado psicológico é vazia e destituída de motivação para ser experienciada. Nenhum ser humano a suporta, naufragando na busca de soluções que não possuem conteúdos libertadores. Joana nos chama a refletir de que, face à nossa verdadeira natureza, a natureza espiritual, há de o ser humano ter, em termos de objetivos e de metas, que transcende a realidade do mundo material como fundamental para o seu equilíbrio emocional, espiritual. Sem que estejamos atentos ao trabalho da busca e da atenção a esse significado psicológico, a consequência é naufragar na busca de soluções que não possuem conteúdos libertadores. É exatamente isso que tem acontecido com a maioria da humanidade, que naufraga nos conceitos do materialismo, do imediatismo, do hedonismo, como Joana de Ângeles nos convida a refletir. Invariavelmente, a grande massa de criaturas humanas caminham para as doenças de fundo psicológico e emocional, destacando-se a depressão, a ansiedade, dentre outras. O surgimento dessa verdadeira pandemia na área das doenças do sentimento é provocado justamente por essa ausência de significado e de realização psicológica, que podemos também aqui entender como espiritual, da alma. Afinal de contas, a psicologia é o estudo da alma. E o resultado de não se ter atenção para essa parte essencial do nosso ser é o naufrágio da experiência humana em termos de desequilíbrios e de sofrimentos que irão se avolumar mais cedo ou mais tarde. Prossigamos. Nas vidas vazias, tem até uma das últimas obras de Joana de Ângeles que tem esse título, né? Vidas Vazias. Aqueles que não têm objetivos psicológicos, há muito espaço para a inquietação e a desconfiança, o autodesprezo, o ressentimento, o acolhimento dos transtornos da emoção e dos desequilíbrios da mente, pela ausência de significado existencial. Exatamente isso. Aqui, Joana vai aprofundando para nós os comentários que há pouco citamos sobre as consequências da ausência desse objetivo psicológico na proposta do materialismo que tem ainda atuado fortemente sobre a grande maioria da humanidade. Então, o resultado é, em termos psicológicos e emocionais, o surgimento de um grande espaço para inquietação, desconfiança, autodesprezo, ressentimento, transtornos da emoção e de desequilíbrios da mente. Poderíamos dizer assim popularmente, uma verdadeira bagaceira de problemas. É a consequência resultante da atuação do materialismo na vida da maioria das pessoas. E isso tudo, claro, ganham um poder e uma determinação atuante devido à ausência de significado existencial. Esse significado existencial, claro, só se planifica na perspectiva
da alma imortal, da busca do entendimento da verdadeira natureza do homem. O ser humano saudável e cauto, cuidadoso, vivendo dentro dos padrões éticos que conferem o bem-estar e a alegria existencial, a sua bagagem não é medida pelo destemor e pela busca do perigo, mas pela resistência que oferece às circunstâncias perturbadoras. Claro, esse ser humano saudável é aquele que tem perspectivas do entendimento espiritual da vida e que, por isso, vive dentro de padrões éticos que lhe trazem como consequência bem-estar e alegria existencial. A sua coragem não é medida pelo destemor ou pela busca de perigos, como ocorre com muita frequência nos dias atuais, por aqueles que estão impregnados da perspectiva do materialismo e buscam nos esportes de alto riscos, né, e de altas velocidades uma compensação que, na verdade, nunca é planificadora, pelo excesso de adrenalina, pelo enfrentamento, entre aspas, com a coragem de deparar-se com obstáculos e situações muito difíceis para a superação pela criatura humana. Não. Aqui é aquele que é o ser humano saudável, como Joana coloca, ele não tem necessidade disso para preencher vazios existenciais, porque ele já cuida de preenchê-lo com as aquisições de ordem espiritual, verdadeiramente planificadoras. Prossigamos. Sente-se afortunado pela harmonia de que desfruta no eixo emoção-psique e no apoio aos equipamentos físicos de que se utiliza para o crescimento interior e para a vitória sobre as heranças prejudiciais que lhe permanecem no comportamento. Vamos analisar mais detidamente um pouco aqui. Então, esse ser humano que cuida e que trabalha da sua espiritualidade, ele sente-se afortunado, sente-se feliz e desfruta no eixo emoção-psique e no apoio aos equipamentos físicos de que se utiliza para o crescimento interior. É interessante quando Joana destaca aqui também a vitória sobre as heranças prejudiciais. O passado de sombras, de desequilíbrios e de experiências no entendimento materialista que outrora preencheu as nossas experiências encarnatórias, mas que agora passam a ser devidamente ressignificadas pelo que temos recebido pela revelação espírita. Em razão da harmonia que vibra na sua experiência, é rico de alegria e de objetivos edificantes, proporcionando-se satisfação pela oportunidade que desfruta, contribuindo em favor da comunidade, a fim de torná-la sempre melhor. Que consequências maravilhosas nós podemos e devemos usufruir por estarmos cuidando da nossa espiritualidade. Como Joana aqui coloca, em razão da harmonia que vibra
na sua existência é rico de alegrias e de objetivos edificantes, consequentemente proporcionando-se satisfação pela oportunidade que desfruta, contribuindo em favor da comunidade, a fim de torná-la sempre melhor. É o resultado natural do estado íntimo de plenitude e de bem-estar, aonde nós passamos a perceber nos outros e na comunidade possibilidades de intervirmos positivamente, contribuindo por torná-la melhor, levando-lhe e compartilhando a paz e a harmonia emocional que já trabalhamos em nós e passamos a estendê-la aos outros. O sentimento de gratidão é-lhe uma condição natural, pois que sabe valorizar tudo quanto lhe chega, sendo abençoado pelas facilidades ou mediante os sofrimentos que eventualmente o alcancem. Isso porque o bem-estar não se restringe apenas às questões agradáveis. Isso é maravilhoso, né? À medida em que nós, de forma eficaz, vamos trabalhando a espiritualidade em nosso íntimo, não iremos mais nos prender, em termos de bem-estar espiritual, a questões de facilidades ou dificuldades que o mundo material nos apresenta. Porque estaremos no exercício, no trabalho espontâneo e planificador da gratidão, como condição natural, como virtude adquirida, e que sabe valorizar todas as circunstâncias da vida, extraindo delas elementos de planificação ou de aprendizagem, de aprimoramento moral, de conquista de virtudes. Sejam quais forem as circunstâncias exteriores que se nos apresentem. Pessoas existem que nem sequer agradecem as dádivas que lhes são oferecidas, permanecendo sempre queixosas, insatisfeitas, insaciáveis, porque é baixa a sua capacidade de autoestima. Dessa maneira, fugindo para a situação egotista. Importante aqui analisarmos essa outra face da moeda das escolhas da criatura humana. Há pessoas que não aprenderam, claro, a importância da aquisição dessa virtude, da gratidão. E que mesmo sendo vivenciadoras de situações felizes e positivas, sempre estão queixosas, sempre estão insatisfeitas. E a causa, a baixa autoestima que nutrem consigo mesmas. É claro, meus irmãos, que não há dúvidas de que as pessoas que percebem a vida pelo ponto de vista unicista de uma existência só, do ponto de vista materialista também, no mundo de provas e expiações, sucumbem em desequilíbrios emocionais e pessoais, aonde a característica que mais se apresenta é as tendenciosas ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho. E por isso, facilmente nutrem-se de emoções aonde a queixa, a insatisfação sempre se faz presente. E isso não deixa de ser também, como Joana assinala, uma fuga do ego que se nutre de excessiva vaidade
e de exagerado egotismo, levando-as a sempre se perceberem infelizes e insatisfeitas. Quando se aprende a agradecer e a louvar, certamente a saúde integral se constituirá o resultado feliz do fenômeno agradável do júbilo, presente em todas as situações existenciais, trabalhando a elevação do ser. É claro que, no sentido desse parágrafo que Joana coloca para nós, um dos maiores exemplos que, vez ou outra, temos que citar é o do apóstolo Paulo, de saber trabalhar e viver uma alegria interior, uma felicidade íntima, fossem quais fossem as circunstâncias do seu dia. Quer estivesse pregando e louvando a Deus nas congregações, quer nos presídios, e enfrentando sofrimentos os mais variados. Mas, e por isso mesmo, ensinava nas suas cartas, dentre outras orientações aos cristãos daquela época, que estivessem sempre louvando e agradecendo a Deus. Rejubilai-vos sempre, é uma das expressões do apóstolo. E que aqui, em uma terminologia mais nova, Joana também coloca para nós. Quando se aprende a agradecer, né, quando torna isso uma aquisição de uma virtude, e a louvar, certamente a saúde integral se constituirá o resultado feliz. Meus amigos, uma das consequências maravilhosas é o fortalecimento da nossa imunidade, é podermos criar cada vez mais defesas orgânicas para enfrentar vírus, bactérias e problemas ocasionados numa sociedade que ainda vibra pelo imediatismo, pelo materialismo. Mas, estabelecendo essa vivência da gratidão em nós trabalhamos muito a nossa imunidade em relação a isso. Então, o resultado feliz do fenômeno agradável, do júbilo presente, em todas as situações existenciais, trabalhando a elevação do ser. A consequência maravilhosa é a saúde integral. Prossigamos. Em consequência, deve-se viver atentamente, observando-se tudo aquilo que acontece durante a jornada humana, amealhando simpatia e solidariedade, afeição e renúncia aos impositivos do ego, na incessante busca da plenitude. Então, em consequência dessa gratidão que começamos a trabalhar em nós, devemos estar vivendo no dia a dia atentamente, observando tudo o que acontece durante a jornada humana, amealhando, trabalhando sempre simpatia e solidariedade, afeição e renúncia aos impositivos do ego, que passam a ficar em segundo plano totalmente, na incessante busca da plenitude. Ou seja, a consequência maravilhosa desse nosso trabalho de aquisição da gratidão é a expressão feliz que deve passar a caracterizar os nossos relacionamentos pessoais, quer em ambientes do trabalho material, da vida social,
da instituição religiosa a que estejamos vinculados. Naturalmente, nós estaremos expressando nelas vibrações, magnetismo pessoal, de harmonia, de equilíbrio, de bem-estar, caracterizador das emoções trabalhadas, equilibradas e direcionadas para ideais nobres, que passam agora a ser alvo cuidadoso de nossa atenção no dia a dia. Vamos aqui para a última parte do nosso estudo dessa tarde. Somente aquele que luta e se aprimora consegue a superação dos vícios, dos arquétipos inquietadores que procedem do passado. Viver, portanto, na Terra é uma excelente ocasião de avançar no rumo da imortalidade feliz. Então, aqui Joana deixa bem claro para nós o trabalho da aquisição das virtudes, em especial a da gratidão, só se efetivará na medida em que esse esforço de aquisição estará substituindo desequilíbrios, condicionamentos contrários às leis divinas que fomentamos em nosso passado e que naturalmente passam a ser agora transcendidos, aonde o nosso mundo de sombras, o nosso inconsciente, vai dia a dia recebendo luz. Luz que vai trabalhar especificamente a aquisição das virtudes, que agora passarão a constituir hábitos novos, tendências novas, que no nosso dia a dia nós somos chamados a trabalhar. É a substituição dos arquétipos inquietadores do passado. E que, para a maioria das pessoas destituídas dos ideais nobres que o Evangelho do Cristo nos incentiva, a não trabalhando esses arquétipos inquietadores, deixam-se expressar e levar pelas doenças da emoção, a ansiedade, a depressão e outras. Então, finalizando, Joana diz: devemos viver na Terra como uma excelente ocasião de avançar no rumo da imortalidade feliz. Essa imortalidade, ela de fato passa a ser sentida e usufruída na medida em que se dá a nossa espiritualização planificadora. Então, é isso que nós somos chamados nesses estudos que estamos realizando das obras psicológicas de Joana de Ângeles a fazermos. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa tarde para todos. Até o próximo estudo.